Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, mais um fim de semana, gravando a lição da Escola Bíblica da Igreja Batista Shekinah, aqui da cidade de João Levade, Minas Gerais. Eu sou, o pastor Shirdrey Moreira, em nome de Jesus, para a glória de Deus, pela graça de Deus, eu estou pastoreando a Igreja Batista Shekinah, aqui da cidade de João Levade. Eu, juntamente com a minha esposa, a missionária Flânia, que me ajudam demais aqui no ministério, me orando por mim, me cobrindo de orações e sempre também ajudando naquilo que é possível, em nome de Jesus, de acordo com o que Deus tem dado a ela graça. Estamos juntos fazendo a obra de Deus, Glória a Deus. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Você, membro da Igreja Batista Shekinah, você que não é membro da igreja, da instituição, mas você é membro da família de Deus, Você que é filho de Deus, você que crê em Jesus Cristo, crê em Deus, a paz do Senhor Jesus. Você é meu amigo, você é minha amiga, a paz do Senhor Jesus, Que Deus abençoe sua vida. Hoje, nós estamos aqui iniciando hoje, dia 16, já é 16 de agosto, estamos aqui de 2020, iniciando, então, nossa lição. A lição de hoje é a lição número 8 da nossa revista, amém? É a lição de número 8, porém, é a segunda lição que trata do Evangelho de Lucas, amém? Então, hoje o tema da nossa revista, ou melhor, da nossa lição, é Lucas, o ministério do Filho do Homem. Nós ministramos a lição passada, a lição número 7, que foi a primeira lição do Evangelho de Lucas, falando de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Agora vamos falar de Lucas, o ministério, o serviço, o trabalho do Filho do Homem. Então, para iniciarmos aqui, o nosso texto básico, o texto introdutório da lição de hoje é Lucas capítulo 4, versículo 14 ao versículo 21. E diz assim a palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, voltou Jesus, pela virtude do Espírito Santo, para a cidade de Galileia. E a fama de Jesus já corria por toda a circunvizinhança, por todas as cidades ao redor. Por quê? Porque Jesus já estava fazendo o trabalho, o serviço, exercendo o seu ministério, que ele tinha vindo, ou que ele veio fazer aqui, para a glória de Deus, a serviço do Pai, para salvação do perdido, do pecador. Louvado seja Deus, como eu e você. Amém? Então vamos lá. Versículo 15. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Oh glória, aleluia. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então o que ele estava fazendo? Ensinando na sinagoga. Já estava pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus nas sinagogas, E por todos ele era louvado, Então ele entrou num dia de sábado, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, olha que interessante.
ele estava voltando pelo Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo, voltando para a cidade da Galileia. Voltando para lá, para voltar, ele tinha que estar em movimento, né? Então já estava fazendo algo. Então, ele estava ensinando, ou seja, exercendo o trabalho do ensino como um professor, ensinando a palavra de Deus. Então, ali levantou-se um dia de sábado para ler. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu, estava na palavra que diz, né, quando ele abriu, que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, pois que ungiu ele para fazer o quê? Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele ensinou isso, e ele fazia isso, ele curava as pessoas, e ele não curava só o corpo físico, não, ele curava o principal, a alma. Ele libertava os cativos, aqueles que estavam presos nos ensinamentos errados das religiões, preso nos ensinamentos errados das doutrinas vãs, dos ensinamentos vãs, religiosos, pagãos. E ele libertava as pessoas trazendo o entendimento verdadeiro do Evangelho, da palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. E isso trazia libertação ao povo, né? E isso é tão maravilhoso que ele diz que nós também devemos fazer, copiando ele, fazendo essa mesma obra em nome dele. E para a glória de Deus, hoje, eu vou te dar exato momento agora. Agora são 00:19 do início do dia 16 de agosto de 2020. Mas há poucas horas atrás, hoje, até no final da tarde, para iniciar a noite, estávamos eu e um irmão da igreja fazendo uma visita a um casal, e para a glória de Deus, fomos lá levar liberdade àqueles que estavam cativos, fazendo o que Jesus ensinou, levando o Evangelho, ensinando a palavra, e 2 almas se renderam a Jesus. Olha que maravilha! 2 almas ficaram libertas dos ensinos, das tradições de muitos anos, porque são pessoas idosas, e eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, para a glória de Deus. E continuando a leitura bíblica aqui, versículo 20. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa palavra em vossos ouvidos. Olha que maravilha. Então a gente percebeu aqui, como está falando Lucas, o ministério do Filho do Homem. E ministério significa trabalho. Toda vez que eu falo de ministério da igreja, ministério na igreja significa um trabalho na igreja. Qual é o meu ministério? Qual é o meu trabalho? De pastorear, de cuidar daqueles que já são salvos, cuidar deles, alimentá-los com a palavra de Deus, é o que eu faço agora. Nesse momento agora eu poderia estar dormindo, descansando, não, mas eu estou aqui trabalhando para levar um alimento para você que me ouve agora. É o meu trabalho, né? Daqui a pouco estarei levantando, indo lá para a igreja, para o templo, começar a preparar, porque teremos um culto especial nesse domingo à noite, para homenagear os pais, porque foi dia dos pais esses dias, né? Então, ou seja, é o trabalho. Visitamos pessoas, oramos pelas pessoas, é o trabalho pastoral, né? Tem pessoas que têm um ministério que é um trabalho dentro da igreja, de ministério de louvor, pessoa que cuida da questão do louvor, do momento de adoração com cânticos dentro da igreja, do culto, daquele momento, são as pessoas que integram este ministério, este trabalho. E eu costumo associar, para que as pessoas entendam bem o que é ministério, você, quando assiste um jornal, uma reportagem, você escuta falar do Ministério da Saúde. É o trabalho que é totalmente voltado para a questão da saúde pública, da saúde das pessoas, né? Ao Ministério da Economia, é aquele ministério, aquele trabalho totalmente dedicado para que a economia cresça, que haja empregos, que haja renda para as pessoas, e, enfim, é só uma analogia.
para que você possa entender direitinho. E dentro da igreja existem vários ministérios, né? Pastoral, ensino. Geralmente o pastor, ele tem um ministério, junto no pacote do ministério pastoral, tem o ministério do ensino, né? Do cuidado, né? Do evangelismo, tudo junto, e ele que coordena todos os outros ministérios dentro da igreja, porque é a função, é o que Deus deu para ele. Enfim, então Jesus, ele vai falar do trabalho, do ministério de Cristo, e nós temos um outro texto aqui, que é Lucas capítulo 7, versículo 22. Diz assim: respondendo então Jesus disse-lhes: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Olha que interessante. Jesus falou assim: olha, vai lá, diz para João, esse João que era o João Batista. Inclusive, para você que não sabe, João Batista, aquele que batizava, ele é primo primeiro de Jesus Cristo, né? Mas vamos lá. João, o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia seu evangelho. É o que Jesus fazia, né? É o que Jesus fazia, né? É o trabalho, o ministério, curava, evangelizava, salvava e faz até hoje. E hoje ele usa as nossas vidas para fazer as suas obras, né? Daquele que se dispõe com integridade, com sinceridade, com pureza de coração, com amor, ele usa para fazer a sua obra. Vamos lá. Introdução da nossa lição. Ensino, milagres e oposição são características ligadas diretamente ao ministério de Jesus no Evangelho de Lucas, né? Então Jesus ensinava, pregando o Evangelho, ensinava a palavra, operava milagres, libertava as pessoas, curava as pessoas, levava alívio para as pessoas, curando as suas mazelas, mas também ele enfrentava oposição, pessoas que queriam confrontá-lo, denegrir a sua imagem, dizer que estava errado. É igual você vê hoje. Hoje você vê também essas coisas no nosso meio. Como que a gente vê? Como que é a perseguição do evangelho no Brasil hoje? O que o diabo mais usa contra a igreja de Cristo hoje está no tocante às questões financeiras. Infelizmente, nós temos algumas pessoas, mas eu posso dizer que é a minoria. Algumas pessoas que agem, usam do evangelho para se promover, até financeiramente. Infelizmente tem. Mas a maioria são homens de Deus, mulheres de Deus, sinceros. Então, os poucos costumam manchar e trazer uma roupagem. Aí o inimigo usa essa questão toda para tentar perseguir a igreja. Você pode observar, nós estamos na era das redes sociais. Inclusive, eu estou usando uma agora, YouTube, para levar a palavra de Deus. Mas muitas pessoas usam ela de forma indevida, para muitas coisas erradas, né? Mas nós usamos para coisas boas. Enfim, quando você começa a observar, você pode ver muitas pessoas falando mal de homens de Deus, de mulheres de Deus, denegrindo a instituição igreja, falando que os pastores são ladrões, falando que os pastores querem roubar dos fiéis. Isso tudo é obra de Satanás, do diabo. Sabe para quê? Para que pessoas que estão no evangelho desanimem e pessoas que não estão fiquem mais difícil de entrar, né? E Jesus nos alertou de tudo isso. São os opositores. Jesus enfrentou oposições. Nós também vamos enfrentar, né? Não poderia ser diferente, mas temos que perseverar como Jesus perseverou e ele nos ensinou isso. E diz: suas ações e manifestações sobrenaturais de poder chamaram a atenção de muitas pessoas para si e, ao mesmo tempo, levantaram controvérsias em outros grupos. Seus atos ministeriais lembravam os profetas veterotestamentários. Contudo, cada palavra e passo do mestre demonstravam que havia algo mais nele. Jesus não era apenas outro homem que fazia predições por inspiração divina. Na realidade, ele tinha uma missão carregada de uma esperança profética que evocava a chegada de um tempo especial de atividade de Deus entre o povo. Então,
sabemos que mesmo com as oposições que enfrentou, mesmo com as controvérsias de vários grupos que se levantaram contra eles, especialmente os grupos dos religiosos que os atacavam, pessoas que se diziam ser de Deus, que se diziam ser ministros de Deus, mas atacavam os ministros de Cristo, o próprio Cristo, e assim é até hoje, irmão. Assim é até hoje, né? Contudo, a palavra de Jesus demonstrava que havia algo mais em Jesus, né? Jesus, ele provou para todo mundo que ele é o Filho de Deus, com os milagres que fazia, tanto é que Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, ele que era mestre, ele que era um mestre lá em Israel na época, e ele virou para Jesus e falou: só alguém vindo da parte de Deus pode fazer o que o Senhor faz. E ele perguntou: fala para mim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus virou para ele e falou: é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Né? Então, é uma palavra maravilhosa. João capítulo 3, você pode pegar e dar uma lida lá e meditar. Deus vai falar ao seu coração. Amém, amado? Então vamos lá. Duas referências que estão nessa introdução que eu quero passar para você. Lucas capítulo 7, versículo 16 e Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Então, inclusive nós a lemos aqui, né? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Um ministério reconhecido. O Pai afirma. Então vamos lá. Seria insuficiente as pessoas reconhecerem Jesus como alguém especial, sem que o reconhecimento de Deus fosse evidenciado. Por essa razão, antes de tornar-se célebre entre o povo, o Filho do Homem foi afirmado pelo céu. Ao sair das águas batismais, lá no Jordão, o céu se abriu e ouviu-se a voz de Deus que dizia: Tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Né? Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, verso 22. Eu acabei de ler, está na revista, mas eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada para você. Então, Lucas capítulo 3, versículo 22, do versículo 21 ao versículo 22, narra o batismo de Jesus. E fala assim no verso 22. Vou ler o 21 também. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Meu Deus, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea e de uma pomba. E uma voz veio lá do céu e disse: Este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo, nele eu tenho alegria. Por quê, hein? Porque ele era obediente. Todo pai tem alegria com o filho obediente. Jesus era obediente. Ele obedeceu o Pai até a morte de cruz. Mas o Senhor o honrou, Deus o honrou. Deus honrou o Filho, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, assentado à destra do trono do Pai, para a glória de Deus. Está lá. Ele está lá. E vou te dizer mais, amado. Vou te dizer mais. Vou te falar mais. Ele, além de estar lá, ele tem um nome que é sobre todo nome. Não há nome maior do que o de Jesus Cristo. Esse nome tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus. Então Deus confirmou a sua obra. O próprio Deus, diante de todos os homens, ele falou: Este é o meu Filho amado. E todos que lá estavam viram o céu se abrindo, viram a pomba descendo, que é o Espírito Santo de forma corpórea, e ouviram a voz vindo lá do céu. Os anjos reconhecem. Os anjos também reconheceram e serviram ao ministério do Filho do Homem. Observe. Gabriel, que é citado em Daniel, capítulo 8, versículo 16, e capítulo 9, versículo 21, o anjo Gabriel, que é citado lá em Daniel, foi quem anunciou a Maria que ela traria ao mundo o Salvador. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35b. Olha o que diz lá, Lucas 1, 35b. Diz assim, 35b. Eu vou ler o 35 todo, tá? E respondendo o anjo, disse-lhe:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ai, me desculpe, irmão, me perdoa, mas eu tive que dar uma espirradinha aqui. Mas vamos lá. Então, querido, vamos lá. Né? Então, esse anjo, aí, se você ler o contexto todo, eu não vou ler tudo aqui não, querido, porque vai levar muito tempo. Só no verso 26 fala assim, ó, e no sexto dia, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com o seu varão, cujo nome era José. Então, dentro do contexto, lá no início, no verso 26, vai falar que era o anjo Gabriel, tá certo? Então, ele foi confirmado, né? Foi confirmado. Vamos lá. Após o nascimento de Jesus, um anjo apareceu aos pastores de Belém, acompanhado por uma multidão dos exércitos celestiais. Lucas capítulo 2, versículo 13. E anunciou-lhes na cidade de Davi: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11 e versículo 13. Olha só. Lucas 2, 11. Fala assim, ó. Vou ler para você, viu? Pois na cidade de Davi... Não, vou ler o 10. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Então, olha que lindo, né? Os anjos apareceram, aqueles pastores, e junto com ele uma comitiva celestial de anjos, louvando a Deus, dizendo, né? Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, né? Maravilhoso essa passagem da Bíblia, né? Então os anjos confirmavam também o trabalho de Jesus. Jesus, ao triunfar no episódio da tentação, foi servido por anjos. Marcos capítulo 1, versículo 13. Dá uma lida lá. Jesus ficou 40 dias, 40 noites, jejuando lá no deserto, onde foi tentado pelo inimigo. Ele venceu para a glória de Deus, e assim que terminou, os anjos vieram servir, diz a palavra. Enquanto estava em agonia no Getsemane, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Lucas capítulo 22, versículo 43. Então, o Pai sempre esteve com o Filho e nunca o abandonou. Porque o Pai sabia, Deus Pai sabia quão maravilhoso seria e foi e é o sacrifício salvífico de Jesus na cruz, por mim e por você. Amém? Mas também não podemos deixar de fora. Os demônios temem, porque eles sabem quem é Jesus. Jesus é aquele que os derrotou lá na cruz do Calvário. Oh, louvado seja Deus. E também deu autoridade para mim, para você que serve a Deus, para pisar na cabeça dele, mandar ele sair, e ele tem que ir embora no nome de Jesus. Amém? Ao longo do registro de Lucas, né, de Atos, encontramos relatos de feitiçaria e ilusionismo, práticas comuns no mundo antigo. Mas no mundo de hoje também tem, tá? Então, Atos capítulo 8, versículo 9 ao 25, Atos capítulo 13, versículo 4 a 12, Atos capítulo 16, versículo 16 a 19. Entretanto, o evangelista fez questão de destacar que Jesus diferia de todos esses engodos, pois agia com autoridade em seu ministério, fazendo com que os demônios o temessem e batessem em retirada. O Filho do Homem não invocava qualquer lista de divindades, não recitava fórmulas de encantamento e não fazia uso de qualquer outra parafernália mística. Uma simples frase de repreensão era suficiente para fazer calar o maligno. Cala-te e sai. E na mesma hora ele tinha que calar e sair, porque ali a autoridade do nome de Jesus, o inimigo tem que obedecer para a glória de Deus. Por quê? Porque a ele foi dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, foi dado a Cristo Jesus nosso Senhor, né? Lucas capítulo 4, verso 35. Pode ler, você vai ver. Eu vou ler para você. Eu faço questão. Lucas 4,
35. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-se por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Oh, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Né? Eu gosto sempre de dizer, Jesus deu a mim e deu a todo aquele que serve a Cristo, serve a Jesus, autoridade para expulsar o mal, e o mal tem que sair. Amém, amado? E eu digo isso porque creio na Bíblia e porque tenho experiência com isso. Várias vezes, pela misericórdia de Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, já fui, né? Até pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, e chegando lá, no nome de Jesus, porque eu não ando sozinho, Jesus sempre está comigo, e o Espírito Santo de Deus e os anjos de Deus sempre estão comigo, e sempre estão com aqueles que servem a Cristo. Então você não tem que temer. E chegando lá, em nome de Jesus, os demônios têm que submeter, têm que sair, têm que ir embora. Mas eu quero te trazer um alerta muito interessante. Quando Jesus se enviou, lá no Evangelho fala que Jesus enviou 70. Pode procurar, que está no Evangelho. Eu não me lembro agora de cabeça a referência. Mas está lá. Jesus enviou 70. E ele falou, vai de 2 em 2, entre nas casas. Na hora que a casa que abrir a porta para você entrar, você deseja a paz, se ninguém aceitar, a paz voltará para você. E em meu nome, vocês curem os enfermos, expulsem os demônios e preguem a minha palavra. Quando eles voltaram, aí eles estavam muito felizes e falou assim, Senhor, em teu nome, até os espíritos, até os demônios nos submetem. Aí Jesus virou e falou assim, olha, alegrai-vos, não porque os espíritos imundos vos submetem, mas porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Oh, glória a Deus, né? Então, ou seja, se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Se alegrem porque o nome de vocês estão escritos lá no livro da vida. A Bíblia fala do livro da vida. Que livro é esse? É o livro aonde está escrito o nome dos salvos. Seu nome está lá. Isso está escrito em Apocalipse. Isso está escrito, o próprio Jesus falou no Evangelho. E também Paulo também citou em uma de suas cartas. Então, amado, esse livro existe. E o seu nome tem que estar lá. O meu está lá. E o seu está? Se estiver, glória a Deus. Se não estiver, aceita Jesus. Reconcilia com Jesus para que o teu nome esteja lá. E naquele grande dia, diz em Apocalipse, que esse livro será aberto. E o nome daquele que lá estiver estará eternamente com o Pai na glória. Mas aquele que o nome não estiver no livro será lançado no lago de fogo e enxofre. É assim que está na Bíblia, tá, querido? É assim que está lá. Então, é assim que tem que ser pregado, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eu sempre gosto de ministrar com um fundo musical. Tem gente que não gosta, mas eu gosto demais. Um fundo musical, principalmente de instrumental, de música que conhecemos as letras. Então, esse aqui, a duração dele é pouco tempo. Então eu vou voltar ali. Você vai ver eu fazendo assim, mas porque eu vou ali voltar para ele não terminar, entrar uma propaganda enquanto eu estiver ministrando aqui em nome de Jesus. Ó, tá quase terminando, tá vendo? Então, ele tem 38 minutos, até 33. Então eu vou voltar lá no zero. Começando do zero. Então vai dar para terminar. Vamos lá então. Tópico 2. Os tópicos agora aqui são pequenininhos, tá? Então a gente vai... Essa administração ela não vai ser muito demorada não. Já está quase acabando já. O ministério que busca e salva o perdido. O trabalho. O ministério é o trabalho. Então o trabalho que busca e salva o perdido. Então seu ministério, o ministério de Jesus, transpôs barreiras, né? Que barreiras? As barreiras geográficas, religiosas e culturais. Então vamos ver cada uma delas. Barreiras geográficas. Logo no início do seu ministério público, Jesus anunciou que sua missão não se restringia a uma área geográfica específica. Lucas capítulo 4, verso 43. Vamos lá. 4:43. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Né? Então, ou seja, ele precisava ir a outras cidades.
é um projeto que está no meu coração. Eu sei que, para a glória de Deus, hoje eu acho que em todas, eu tenho certeza que em todas as cidades brasileiras tem uma igreja evangélica. 1, 2, 3, dependendo do tamanho da cidade, tem 10, tem 20, tem 30, tem 50, tem até mais. Graças a Deus. Mas Deus tem uma forma de trabalhar com cada pessoa, e cada pessoa Deus chama para fazer um tipo de trabalho, uma forma de trabalho. Ninguém naquele dia em que fosse apresentar diante de Deus vai ter a desculpa de dizer assim: ah, eu não fui para a igreja para aprender a tua palavra, porque aquela igreja é barulhenta demais, o pessoal grita muito. Aí tem igreja que você entra, assim, desculpa, né, a minha expressão, só para você entender, tá? Não tô falando mal não, mas parece um velório, nem parece um culto, mas é culto, porque tá pregando a palavra, porque todo mundo fica muito caladinho, muito comportadinho, tal, beleza, é bênção também, irmão. Tá pregando evangelho puro, verdadeiro, glória a Deus, que maravilha, tá levando salvação, que bênção, glória a Deus, aleluia, né? Mas tem gente que gosta da igreja sim, mas bem calminha, bem moderada e tal, glória a Deus. Mas então tem muita igreja assim, e tem muita igreja barulhenta, tem gente que gosta de igreja, né, barulhenta, que faz barulho, que grita e tal. Então assim, tem para todo gosto. Tem igreja que o pessoal não busca muito o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Tem igreja que já busca muito. Então cada um, Deus vai ali trabalhando de um jeito para que assim ele possa alcançar muitas pessoas, né? Então, querido, Deus nos chamou para um trabalho, né? Para fazer um ministério, um trabalho específico. E o que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho buscado aplicar. E tem pessoas que se identificam com o nosso trabalho e ficam ali conosco, que gosta e ama e se alegra e serve a Deus conosco ali. Tem pessoas que não gostam, aí vão para outras igrejas, vão para outros ministérios que se adaptam melhor. Então não vai ter desculpa para ninguém. Mas é um sonho meu de abrir, né, ministério para alcançar mais almas, mais vidas em outras cidades também. Mas está tudo na mão de Deus, né? É tudo na mão de Deus, né? Deus tem o tempo dele para tudo e a hora para tudo. Se for de Deus vai acontecer, se não for não vai. É Deus que comanda tudo, em nome de Jesus. Então, Jesus ensinou e ele falou que ele tinha que ir em outras cidades também para anunciar. Então, ele ia transpor geograficamente as barreiras geográficas, ele iria para outros lugares, romper essas barreiras, e nós também romperemos em nome de Jesus. Lucas também, capítulo 8, versículo 22 ao 39, vai falar sobre isso, mas eu não vou ler agora não, você pode pegar lá sua referência e ler depois, tá bom? Vamos lá. Barreiras religiosas. Jesus quebrou barreiras religiosas. Como? O conflito religioso existente entre judeus e samaritanos, à época, não impediu que o Filho do Homem, Jesus, exercesse o seu ministério ali, né? Em determinada ocasião, ele passou pelo meio de Samaria, está escrito em Lucas capítulo 17, do versículo 11 até o 14, depois você dá uma lida lá, e curou 10 leprosos de uma só vez. Quando foi operar tal milagre, Jesus não fez distinção entre leprosos judeus, galileus e samaritanos. Ele simplesmente curou a todos. E ali tinha leprosos, porque naquele tempo a lepra, que é tecnicamente conhecida na medicina hoje como hanseníase, naquele tempo não tinha cura e era uma doença terrível, né? Até hoje ela é uma doença terrível se não tratar, mas hoje, glória a Deus, tem tratamento. Descobriu, já começa o tratamento e chega-se até a cura. Eu tenho pessoas na minha família que tiveram e hoje estão totalmente curados. Quando descobriu, até onde o problema atingiu, ficou uma sequela, mas ali para frente acabou, estancou, não transmitia mais por causa do medicamento até a cura, para a glória de Deus. Mas naquele tempo não tinha cura. E o que essa doença faz com a pessoa? Essa doença vai matando as células, os nervos, principalmente os nervos, e aí vai apodrecendo aquela carne, aquele nervo, aquele osso, ao ponto da orelha cair, do nariz cair, né? Da mão cair,
do braço, da perna, do pé, do dedo. É uma coisa até a morte. Então, e era altamente contagioso. Então existia um lugar chamado Cidade dos Leprosos. Todo leproso ia para lá, porque não podia ter contato com as pessoas, ficava isolado, né? Ficava no isolamento social, uma palavra muito usada hoje, né? Isolamento social. E aí, ficava lá. E aí, Jesus curou muitos leprosos. E teve uma ocasião, que está escrito aqui em Lucas capítulo 17, vieram 10 de uma vez. Jesus curou a todos os 10. E lá tinha galileu, samaritano, judeu, ali ficava todo mundo junto. E existia uma rincha entre, principalmente judeu e samaritano, entre galileus também. Judeu e samaritano eram inimigos. E aqui não está falando, mas existe uma passagem lá no Evangelho de João, aonde Jesus foi buscar água no poço, salvo me engano, de Jacó, e ali encontrou com uma mulher samaritana. E os seus discípulos, que eram judeus, estavam com ele. E quando eles chegaram, viram Jesus conversando com aquela mulher samaritana. E Jesus evangelizou aquela mulher aceitou Jesus como seu Salvador, e ela virou uma pregadora, que ela foi lá e anunciou aos seus povos que tinha encontrado com o Salvador, com o Messias. E que foi naquela ocasião, lá em João capítulo 4, que Jesus virou e falou assim com ela, porque ela questionou Jesus: aonde devemos adorar? Porque os judeus falam que é lá em Jerusalém, nós falamos que é em Samaria, né? Por isso que se fala que o samaritano, em Samaria, né? E aí Jesus vai responder e fala assim: olha, Deus não está preocupado com o lugar onde você vai adorar, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, que palavra. Por isso que o povo não gostava. Ele vinha quebrando, esmiuçando as religiões, sabe? Os conceitos humanos, e implantando o reino de Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. E aí, então, era assim. Então Jesus aproximava os povos. Então ele quebrou com paradigmas, preconceitos religiosos, né? Mas, ao que muitos digam, Jesus, ele não recepciona as pessoas religiosas e para que elas continuem religiosas. Eles não aceitam. O Evangelho fala assim: venha como você está, mas não diz fique como está. Porque toda pessoa que tem um encontro com Jesus, essa pessoa é transformada. Então toda pessoa que vem a Jesus, ela é transformada. A pessoa vem como ela está. Ela vem drogado, vem adúltero, vem homicida, mentiroso, vem enganador, vem assim, pecador. Aí quando ele vem do Jequitá, ele vem. Quando ele encontra com Jesus e ele deixa Jesus entrar na vida dele, Jesus transforma a vida dele. Ele transforma. Ele transformou a minha. E ele transformou de todas as pessoas que eu conheço que hoje servem a Jesus, que é um crente em Jesus Cristo. Uma pessoa que não é religiosa, que não é apenas uma frequentadora de uma igreja evangélica, seja ela qual for, mas que verdadeiramente aceitou Jesus como seu Salvador, é transformado pelo poder de Deus. Amém? Tanto é que eu te afirmo, se não há transformação de vida, não há salvação, porque Jesus não entrou ali, tá? Por quê? Porque não quis? Não, porque a pessoa não deixou, tá? Mas glória a Deus. Último, um ministério de anunciação do ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. A expressão ano aceitável do Senhor, em Isaías 61, capítulo 61, é uma alusão ao ano do jubileu, quando, por propósito divino, as dívidas entre o povo eram perdoadas. Levíticos, capítulo 25, capítulo 25, versículo 8 ao 55. Vai falar sobre o ano jubileu, aonde as dívidas das pessoas eram perdoadas, né? E era interessante, né? Jesus fez uso dessa referência para anunciar o desígnio de seu ministério. Diferente do ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor não representa qualquer ano no calendário civil. Trata-se
na realidade de uma referência à era da salvação, o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão das suas dívidas por causa do pecado. A dívida do pecado se paga com a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Mas o ano aceitável do Senhor é a segunda parte desse versículo que fala assim, ó: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Amém? Ele perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, né? Então, trata-se na realidade de uma referência à era da salvação, que teve início com o advento do Messias, que é Jesus. Em essência, essa é a mensagem que Jesus estava anunciando em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, né? Que nós lemos aqui na introdução aqui, no versículo chave, né? Versículo 19 de Lucas capítulo 4. A apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr na liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Então, Jesus anunciou o ano aceitável do Senhor e em seu ministério, em seu trabalho, realizou o que prometera, não em termos políticos ou econômicos, mas no sentido espiritual, com o perdão dos nossos pecados, com o perdão da dívida por causa dos nossos pecados. Com a sua chegada, os pobres de espírito receberam as boas novas de salvação, os quebrantados de coração foram curados e os cativos libertos. Os cegos recobraram a visão e os oprimidos tiveram suas cargas aliviadas. Amém? Então Jesus fez isto e faz até hoje. Os oprimidos de espírito são libertos, são aliviados pelo poder de Deus, manifestado por meio de seu Filho Jesus Cristo, com a graça e a manifestação do Espírito Santo, né? Então, Jesus, ele cura os quebrantados de coração, porque a pessoa que é dura de coração, como será curado? Porque o duro de coração ele não deixa, porque o coração está duro. Mas quando o coração se quebranta, ele passa a ouvir a mensagem, crer na mensagem, acreditar na mensagem e deixa Jesus entrar. E quando deixa Jesus entrar, ele faz morada, aí ele cura, ele salva, ele restaura, ele liberta. Por isso a Bíblia diz que tudo se faz novo, e tudo mesmo. Quando Jesus entra, as coisas acontecem para a glória de Deus. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a compreender que a aprovação e a capacitação necessárias para darmos continuidade à nossa missão não podem estar embasadas em reações alheias, mas sim naquilo que Deus nos diz por intermédio da sua palavra. Lucas capítulo 10, versículo 1 a 12. Se direcionarmos o foco da nossa visão para as barreiras que se opõem, provavelmente ficaremos estagnados. Sejamos, pois, resolutos como Cristo, crendo que é Ele quem nos garante a vitória. Lucas capítulo 24, versículo 45 a 47. Então, amado, temos que ser como Jesus nos ensinou. Sermos resolutos, sermos determinados, sermos pessoas de atitudes, para que possamos avançar e avançar com o trabalho que Ele confiou em nós. Esse ministério, que é de levar a liberdade aos cativos, por meio da ministração da palavra, pelo ensino da palavra, usando do poder que é o nome de Jesus, para libertar os cativos, para curar os enfermos, e glória a Deus, nós temos feito isso em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus por isso. Que Deus te abençoe muitíssimo. A nossa próxima lição será a lição número 9 da revista e será a terceira lição do Evangelho de Lucas. E será a terceira e última do Evangelho de Lucas, né? Que vai tratar sobre Lucas, retrata o filho do homem escatológico, né? Então, essa será a próxima lição da próxima semana agora, em nome de Jesus. Ao terminar essa próxima lição que vamos fazer, aí nós vamos entrar nas lições do Evangelho de João. E de João são 4 lições, tá bom? Então, amado, essa é a lição dessa semana, a lição de número 8, que é a segunda do Evangelho de Lucas.
Que Deus abençoe sua vida, que você possa ficar assim com um gostinho de quero mais. Em nome de Jesus, estarei sempre aqui, se Deus quiser, enquanto Ele permitir, fazendo aqui nossas gravações para disponibilizar para você, Igreja do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Receba aí a sua bênção e a sua vitória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.